Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Dortec Academy no podcast Projetista de Produto. Isso aí. Eu sou Anderson Dória. E Gabriela Vasconcelos. Excelente. Olha só, aqui nós discutimos, temos vários bate-papos sobre a sua evolução, o seu aprendizado na engenharia de produto, no desenvolvimento de produto, e mostramos que pessoas comuns, que podem não ter contato nenhum com a engenharia, pode se transformar em projetista de produto. Exatamente. Estamos aqui construindo conteúdo bacana para te ajudar a você entender esse mindset e a você se preparar para ser cogitado no mercado de trabalho, no mundo inteiro, como um excelente profissional com perfil 7DMA, e ganhando a partir de 5 dígitos ou 10K nessa área. Qual é o podcast de hoje, Gabriela? Exatamente. E dentro desse podcast, projetista de produto, como o Anderson explicou, que a gente está trazendo para mostrar uma oportunidade, de negócio, de trabalho, de você conseguir aí ganhar acima de 5 dígitos. O tema de hoje é por que aprender as ferramentas digitais te levam a faturar 10K no mês. Ou seja, dentro dessa profissão projetista de produto, por que as ferramentas digitais elas são tão importantes e por que elas que alavancam, elas que dão essa guinada aí na profissão e te levam a faturar acima de 5 dígitos aí, E a gente já falou de ferramentas digitais em outros momentos, A gente tem vídeos no nosso canal mostrando as ferramentas digitais que normalmente a gente trabalha, umas que a gente tem as opções, A gente dá também as opções, a gente fala sobre todas elas. Então, quem tiver curioso também e quiser ver como é que funciona, que não é bem o direcional dessa live de hoje, mas quem tiver interesse, quiser ver como funciona, quem tiver alguma dúvida eu tenho dúvida de um comando, a gente tem bastante vídeo lá nos nossos canais, no YouTube, no Instagram, Facebook, Então, acompanha a gente lá do Dortec Academy, que aí você vai conseguir ver. Mas para quem ainda não conhece Zero, Então, Anderson, quais são as ferramentas digitais que a gente trabalha, Vamos começar pelo CAD. Quais são as ferramentas que um projetista de produto ele trabalha? Como é que a gente trabalha com elas? O porquê a gente utiliza elas, Vamos começar aí pelo CAD, que é um... Massa, excelente. Até explicando o que bom, também. É bom até a gente contextualizar um pouquinho, O seguinte, a cada momento, a cada época, existem algumas ferramentas que entram em todas as áreas. Ou seja, lá atrás, há muitos anos atrás, a prancheta era, para quem trabalhava em projeto de produto, engenharia de produto e tal, a prancheta era sua ferramenta de trabalho, E o dom. Exatamente. Então você desenhava, fazia o 2D lá no desenho e tal. Anos depois, e agora com o mundo digital que nós temos, as ferramentas digitais, o CAD, ele veio já há alguns anos para acelerar o desenvolvimento. Então, o profissional que ele tem esse perfil e que ele quer crescer na sua carreira ou entrar no mercado, que é no caso, que a gente está falando aqui, é necessário que ele desenvolva habilidades não só conceituais, que é saber fazer o desenvolvimento da peça, do produto, mas também usar as ferramentas digitais. Por exemplo, o CAD, SolidWorks, CATIA, enfim, NX, ou qualquer um outro, porque é só uma ferramenta. Ele é só uma ferramenta de trabalho. Só que quando você aprende ele, você tem mais habilidades e você entrega mais. Então, o que é uma ferramenta CAD? É um software desenvolvido para que você consiga... tem vetores, enfim, matriz, tudo mais, mas você faz o quê? Você transforma a sua ideia, que você está pensando, num produto, num arquivo 3D. E com esse arquivo você consegue fazer montagens, fazer simulação para ver se esse produto que você está desenvolvendo, bacana, ele consegue ser fabricável, por exemplo. E aí tem várias técnicas da engenharia que faz isso. Então o CAD, que é o desenho assistivo por computador, ele te auxilia no projeto, no desenvolvimento de produto. Exatamente. O que é esse 3D que a Anderson tá falando, É justamente quando você tem 3 dimensões. A gente também tem no CAD as 2 dimensões, Que é o desenho mesmo em 2D. Ou seja, quando a gente pega uma peça como esse controle aqui, que tá sempre aqui nos nossos exemplos, e a gente rebate ela em vistas. Então, a gente vai ter 2 eixos, É uma visão bidimensional ou 2D.
Então, como a gente tá vendo aqui, a gente tá vendo um terceiro eixo. Ou seja, a gente tá vendo esses 2 eixos e tá vendo um terceiro eixo aqui, que é a altura. Então, a gente tá vendo a peça aqui no 3D. Então, digamos que a gente estivesse aqui dentro do CAD, a gente já tá vendo nossa peça exatamente dessa forma. E o porquê, né? É bem importante, não só acelera o desenvolvimento CAD, né? As ferramentas digitais que vieram, como também você consegue conectar. Porque hoje a gente vive em um mundo online conectado. Então, quando você faz um desenho no CAD hoje já existem ferramentas que estão já trabalhando, né, com cloud, enfim. E o que elas fazem? Elas distribuem para o mundo todo. Então, eu estou trabalhando em uma peça aqui e um cara que pode ser meu colega de trabalho que está na Alemanha está vendo o meu desenvolvimento. Então, isso otimiza e conecta, né? Uhum. Então, você consegue trabalhar no mesmo projeto com um time de vários lugares do mundo, e é por isso que o projeto de produto não está preso a um lugar, ele trabalha de qualquer lugar do mundo. Então, você consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo conectado. E se você você não aprendeu uma ferramenta como essa, você não consegue trabalhar dessa forma, você não consegue nem entrar, né? Exatamente. Porque é necessário você ter, porque já é uma otimização. Existem ferramentas com comandos, né? Dentro das ferramentas tem os comandos que a gente dá. E aí é que entra, que dependendo, você tá no SolidWorks, no CATIA, no NX, enfim, Aysen. O Aysen já vai um pouquinho mais pra lá, mas os de modelamento, principalmente em Body, você pode variar a ferramenta, mas os comandos são muito parecidos. Então, a gente sempre costuma falar que o CAD é uma ferramenta de entrada, sim, como projeto de produto. E é a melhor ferramenta de entrada. E a melhor ferramenta de entrada. E não necessariamente porque você aprendeu a modelar no SolidWorks, por exemplo, você não pode estar começando a modelar no CATIA, né? Então, você consegue, sim, começar por uma e aprender as outras é muito mais fácil, né? Então, o CAD, sim, é uma ferramenta que a gente defende aqui, que é uma ferramenta de entrada nessa profissão, e justamente por conta disso. Não só porque otimiza, mas também porque conecta e porque você tem cada vez mais propostas, né? Eficientes, né? Uhum. Em um prazo menor e com qualidade, obviamente, né? E tem uma coisa importante. É uma coisa que tem sempre debate aqui, né? Nenhuma pessoa, pessoas comuns pode se transformar em um excelente projeto de produto. Sim. Você não precisa ser engenheiro, formado em engenheiro. Sim. Você sabia disso? Nada de errado, nada contra a faculdade. Tem que fazer mesmo, até para escalas maiores. Mas para você entrar na profissão, você não precisa ser formado. Muito pelo contrário. As empresas, as multinacionais, as grandes empresas, preferem um profissional que esteja bem qualificado e não precisa estar formado, mas consiga resolver. Você consegue modelar bem, você consegue fazer uma engenharia reversa, você consegue fazer uma simulação dentro da... E você desenvolve o produto com o conceito 7DMA, que é desde o começo até o final. Você não precisa estar formado. E você já está ganhando bem antes de estar formado. Entendeu? Então, quando você aprende as ferramentas digitais, todas elas, ou foca em uma para começar e depois você vai avançando, você evolui muito mais rápido e tem uma remuneração absurdamente melhor. Sim, sim. E isso é um ponto muito importante, né? Que talvez seja até uma objeção, né? Uma crença, digamos assim. Não necessariamente, como o Anderson falou, você precisa ser um engenheiro. Obviamente que você ter uma graduação, isso complementa tudo isso. Não quer dizer... Eu acho engraçado quando eu comecei a estagiar, a maioria dos meus supervisores não eram engenheiros. A maioria não eram. Eles começaram tendo experiência, porque o que acontecia, né? Que a gente fala de ter experiência. As pessoas entravam na área, conheciam a área, adquiriam experiência na área, se tornava um expert em projeto de produto, digamos assim, e aí buscava ter uma graduação para complementar, para chegar a cargos cada vez maiores. Então, um complementa o outro, mas não necessariamente você depende. Agora, o engenheiro, sem ter uma especialidade de CAD, por exemplo, não consegue uma vaga como essa. Então, isso é uma coisa interessante a se pensar, né? Você falou uma coisa muito importante, viu? O profissional que trabalha na engenharia, nesse desenvolvimento de produto, nessa área da indústria, eu comecei antes de formar engenheiro. Eu comecei como projetista, eu comecei a aprender cadista e tal, depois eu formei e virei engenheiro de produto. E aí fui avançando. Então você não precisa, na verdade, se você entrar depois da formação, é ruim para você, pro profissional. Porque você vai ter aquela carga de conhecimento que você deveria ter tido antes, você não tem. E aí você acaba perdendo
posição no mercado. Olha só, você tem um engenheiro, um cara formado lá, tem sua graduação. E outra, uma coisa importante, nada de errado com a faculdade, com a engenharia, tem que fazer. Mas eu afirmo piamente que é muito melhor, muito, muito melhor, se você tiver a oportunidade, obviamente, antes de acessar aos conhecimentos da engenharia de produto, de desenvolvimento de produto, antes da faculdade, é muito melhor para você. Sim. Muito. Porque você vai chegar já como engenheiro, quando você formar, você já tem uma experiência de projeto de antes, do CAD, de como funciona, o que é feasibility, sentar numa mesa de design review, definir os componentes. Você sabia que eu fiz um teste uma vez para a parte de alisamento de superfície para a classe A do estúdio, né, da Ford. Aí, um dos testes foi o seguinte: pega essa frente do carro aqui, divide as peças. Não, a frente inteira do carro, em superfície, no estúdio, uma superfície, zona assim, para definir o que é os limites, né? Os limites entre os componentes. E isso é uma coisa que um profissional que trabalha, engenheiro de produto, projeto de produto, quem quer que seja, que esteja trabalhando, um designer, que esteja trabalhando no estúdio, né, tem que saber. Você vai botar um capô menorzinho, pequeno, então se você tem esse conhecimento, cara, você tá anos-luz na frente. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, por isso que também a gente traz tanto como a ferramenta CAD ser uma ferramenta de entrada. O que é uma ferramenta de entrada? É uma ferramenta de entrada na profissão. Então, você consegue entrar nessa profissão, ser um projetista de produto, a partir do momento que você já tem um conhecimento de uma ferramenta CAD. E como a gente fala em outras lives, o processo acontece. Então, a partir do momento que você já tem uma, você aprende outra, e uma vai segurando na mão da outra e puxando a outra. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, por isso que é interessante você entender essa ferramenta. E aí já puxa também o desenvolvimento de produto. Você entende o desenvolvimento de produto. Porque quando você está projetando, quando você está no CAD modelando um produto como um controle, por exemplo, você entende o porquê você está fazendo cada coisa. Você entende por que ele tem esse design aqui embaixo, né? Você entende que é para ficar mais confortável para o consumidor final, que é quem vai usar. Então, você vai entendendo todo o desenvolvimento de produto, você entende o porquê ele tem essa frente livre, você entende porque ele tem esse cover aqui com essa dimensão, que é para colocar bateria. Então, você começa a entender o porquê o desenvolvimento. Você entende que precisa, nessa região, ter um espaço vazio para colocar marca. Então, tudo isso você vai começando a entender quando você começa a projetar. Quando você começa por uma ferramenta CAD, por exemplo. Exatamente. E vai se tornando um expert. Ou por experiência ou por imersão também, né, Anderson? Que também... A imersão acelera muito. O que a gente está tentando fazer aqui, olha, o que a gente faz aqui na Doortech Academy, aqui nas nossas lives, é justamente trazer esse conhecimento do chão de desenvolvimento, da engenharia de produto, que é o que a gente vive dentro da empresa, da parte de engenharia, é trazer esse conhecimento. Tudo que a gente fala aqui é o que a gente faz, é o que a gente vive lá. Então, é essa a ideia. A imersão, esses conhecimentos, você só adquire dentro de um ambiente real. E o que a gente faz aqui é justamente isso. Exatamente. Né? E isso é fantástico. Principalmente quando a gente entra em debate de uma peça, como a gente tá falando aqui, isso é fantástico. É assim, não é porque eu tô na área, não, mas é fantástico. E você fica... quanto mais você desenvolve, quanto mais você tem debate, quanto mais você entende o porquê das coisas e vai atrás das informações de material, de contrapeça, do que vai... No caso aqui, a gente tem uma bateria que vai encaixar, a gente precisa ir atrás do tipo de bateria que vai ser utilizado. Então, quanto mais vai precisar ter um contato aí com a área da parte elétrica, enfim. Então, quanto mais você entra nesse mundo, mais você fica com vontade, né? É uma coisa interessante. Tá falando aqui pessoas comuns, que qualquer um pode ser. A gente tem histórico aqui nos nossos seguidores de pessoas que são administradores, enfermeiro, estudando para entrar na engenharia de produto, projetista de produto e tudo mais. Exatamente. Imagina. Aí uma coisa interessante, um conhecimento importante, tá? Que é, assim, a gente tá falando bastante aqui sobre a área, né? Sobre tudo mais. Mas eu vou fazer um exemplo bem básico aqui. A gente tem o nosso velho controle mouse aqui, né? Que a gente passa aqui, ele vira um mouse. Mas beleza. A gente... Opa, voltou aqui. Foi mal. Então, fez besteira aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Então, o que acontece? Esse cara aqui... A gente tem essas duas peças, certo? Esse cover que precisa montar aqui no finalzinho, né? Aqui atrás, ele precisa clipar. Beleza.
Quando a gente está no desenvolvimento dessa peça, desse componente aqui eu tenho, são 3 covers aqui, né? Então, a parte frontal dela, a parte de trás. Que é encaixada também. Que é montado um com o outro aqui. E essa parte de trás aqui que tem umas nervurinhas aqui para poder segurar a bateria, enfim, tudo mais. Por quê? Da resistência. Se a gente tá aqui, se a gente coloca na mesa, ele pode folgar, né? Pode soltar, enfim. Só que olha só, eu tenho 3 peças que são montáveis. Durante o desenvolvimento de produto, você precisa, no começo, olha só, o que é importante, isso aqui é uma dica assim, bacana para quem quer realmente virar um profissional excelente nessa área. Você tem essa aqui. No começo, você tem que definir as premissas do produto, que é o quê? Como é que ele vai ser, qual é a função dele, vai ser um controle remoto, qual é a dimensão e tudo mais. Feito isso, as informações básicas dessa peça, o que é que você faz? Faz o primeiro volume. Você precisa fazer a primeira proposta em CAD. Você fez essa primeira proposta em CAD, tá pronto. Ela não é final. Vamos supor que aqui fosse mais quadradinho, né? Tivesse uma pontinha, mas é um design diferente. Mas o volume já atende. A espessura você já definiu já. O que é que você faz? Você faz uma primeira análise reológica básica dela. Sabe por quê? Uma coisa que é importante. Todo profissional que trabalha na área de engenharia de produto tem que saber. Ele tem que primeiro, no início do projeto, validar os custos daquele projeto. Se você não sabe validar os custos daquele projeto, você já é um profissional incompleto. Que não tem tanto essa oportunidade como o 7DMA. Exatamente. E você não vai ser bem valorizado. Você não vai ganhar acima de 10K. Você não vai ser cogitado pelas maiores empresas do mundo. Mas se você tem esse conhecimento, e eu vou dizer o que você tem que fazer agora, é o seguinte. Fez a primeira proposta? Faz uma análise reológica básica, que a gente ensina lá, inclusive, nas nossas redes sociais. Você faz uma análise. Para quê? Para definir primeiro qual é o ciclo mínimo de injeção que eu vou ter dessas peças. Essa análise básica, você vai ter 2 informações. A primeira é o ciclo de injeção, de todo o processo de injeção, e o tamanho da máquina injetora. Quando você faz isso, você passa para o programa, para a galera que tá administrando o projeto, para validar. Eu consigo injetar essas peças plásticas aqui em um ciclo de... Eu vou chutar um número, tá? Eu consigo injetar em 5 segundos. Olha só. Se você multiplicar 5 peças em 5 segundos, uma peça de cada, um exemplo, vamos supor que tenha uma cavidade só o molde. Eu tenho 5 segundos. Só que esses 5 segundos eu vou ter uma quantidade de peças por minuto. Concorda? Uma quantidade de peças por hora. E uma quantidade de peças por dia. Isso, e assim por mês. Se o projeto falar assim, eu preciso de um ciclo, e vamos supor que esses 5 segundos, ele vai dar, sei lá, 1000 peças. Estou chutando um número aqui, 1000 peças. Aí o programa vai dizer assim, não atende. Eu preciso de um ciclo de 3 segundos para ser viável. Porque senão o meu produto vai ficar caro. Eu vou gastar mais energia na injetora, eu vou gastar mais HH, hora homem, para fabricar isso aí, e o meu controle, que eu vou vender para LG, sei lá para quem lá, vai me custar, ao invés de me custar, sei lá, R$15, eu vou ter que cobrar ele 18. Vai ficar inviável. Ele pode migrar para outro fornecedor. Entendeu? A injetora que eu preciso é uma injetora de, sei lá, 5 toneladas. Mas o meu fornecedor não tem 5 toneladas. Tá vendo que são informações básicas que pode matar um projeto. Pode matar um projeto. Teve um fornecedor de uma montadora no Brasil que ela matou o projeto por conta disso. Ela falou, a montadora falou assim, eu não posso falar com a montadora, mas assim, a montadora falou assim, não vai funcionar. Os seus custos estão caros para mim. O investimento do fornecedor foi cancelado. Sabe por quê? Porque ela não conseguia entregar tantas X peças por hora para a montadora. Então, fica inviável, porque o custo aumenta. Então, se um projetista de produto ele tem esse conhecimento no início, já é um diferencial bastante. E eu digo mais, a maioria, pode anotar o que eu estou te falando, a maioria dos profissionais hoje tanto engenheiros que trabalham com o desenvolvimento da peça, quanto os projetistas que a gente tem hoje no mercado, a grande maioria deles não tem esse tipo de conhecimento. Não.
E é por isso que a gente tá trazendo essas lives, né? Por isso que a gente tá mostrando. E aí entra, né? Anderson já comentou, entra a segunda ferramenta digital que a gente reservou para comentar aqui nessa live, que é o KAI, né? Que é justamente você fazer uma análise do processo de fabricação da sua peça. Então, a partir do momento, Anderson citou que é uma peça injetável, né? Então, quando que vai ser injetada essa peça? Então, quando você faz essa análise, e a gente tem ferramentas digitais que fazem análise de todo tipo, né? Inclusive análise estrutural, né? Para saber se aquela peça com aquelas dimensões vai resistir à carga que vai ser exercida sobre ela. Então, a gente faz análise de tudo. Então, hoje a gente tem ferramentas que nos possibilita isso. E possibilita fazer o quê? Testar para ver como o produto sai mais barato. Ou seja, eu fiz um primeiro modelamento e não ficou legal, como o Anderson falou, não tá legal, o design não tá ajudando para facilitar no tempo, ou o material que eu utilizei não tá ajudando para reduzir o custo. O que é que eu faço? Vou lá na minha análise e altero meus dados, né? Altero meu design. Então, tudo isso vai te dar interações que vai te chegar no melhor resultado. Então, a simulação, o KAI, né? Quando você aprende essa ferramenta digital, vem aí para isso, para otimizar ainda mais o seu design, para lhe dar certeza do produto que você está entregando, o produto virtual, né? Para lhe dar certeza que você não vai matar seu projeto, para lhe dar certeza que você está entregando um produto mais otimizado e que o cara não vai precisar, não vai vir outro expert para dizer, não, desse jeito aí não faz, eu vou ter que entregar na mão de outro projetista. Então, é por isso que você... Aí você pergunta, pô, Gabriela, mas eu vou ter dificuldade? Não vai ter. E à medida que você vai... Por isso que a gente fala, comece pelo CAD. À medida que você vai aprendendo, quando você passa pro CAD, você já tá mais familiarizado. E as pessoas ficam... Algumas pessoas ainda têm esse receio, né? Olha só, o CAI, o Elementos Finitos, ele não é nada absurdo, né? Não é... Obviamente que para você chegar num nível bacana de validação e tudo mais, você tem que estudar, enfim, tem que se preparar. Sim. Mas para uma pré-avaliação, para direcionar o seu desenvolvimento, sim, você não precisa ser o bam do CAI. Não precisa. E você vai estar ajudando, inclusive, ele. Porque, por exemplo, você lembra aquele projeto que a gente fez do defletor da Ford? Sim. Então, aquele projeto que a gente fez, se a gente não tivesse feito aquela análise reológica, tinha atrapalhado bastante a gente. Sim. Porque a gente ia ter problema de injeção, de extração, definição do ângulo de saída e tudo mais. Então, o fato da gente ter feito toda a análise reológica, tudo bonitinho, tudo regulado, tudo beleza, isso ajudou o desenvolvimento da peça. A gente melhorou o fluxo do desenvolvimento. Então, assim, é super... E as pessoas achavam no passado, e agora está começando a ter mais um horizonte, é que para ser um profissional bom, qualificado, dentro da engenharia de produto, de projeto de produto, você precisa ter uma formação de engenharia, você precisa ter anos e anos de modelamento em CAI, em Super... Não, esquece. Você estando dentro de um ambiente correto, e aí por que quando você pega um estagiário, a gente pega um estagiário e bota aqui no escritório, o que acontece? O cara nem está na faculdade, ou está no começo da faculdade. Evolui. Exatamente. Quando ele tá no começo da faculdade lá, aqui não faz diferença nenhuma, velho. Qual a diferença que faz você tá no começo da faculdade de engenharia, você não sabe nada ainda, você tá nas matérias básicas. E o cara ele tá começando a avançar, ele começa a modelar, ele começa a aprender. E entende? O porquê ele evolui rápido? Porque ele tem ao lado dele um time que consegue passar informações preciosas. Preciosas. Houve um outro projeto aqui que eu tava com um colega meu que estava chegando agora, e ele ainda não tinha trabalhado com o vidro, né? Ele não tinha o feeling do vidro. Então, à medida que eu fui passando, eu já tinha trabalhado. Então, à medida que eu fui passando para ele informações preciosas no desenvolvimento de um vidro que você precisa saber, porque senão você vai levar mais tempo ou talvez não entregue exatamente aquilo que é necessário, ele conseguiu evoluir muito mais rápido, então ele já estava com experiência, né? Então, até no CAD mesmo, eu acho, se eu não me engano, que ele nem trabalhava com a ferramenta que eu estava usando, mas ele conseguiu evoluir rápido. E uma coisa interessante, o vidro que a Gabriela está falando é um para-brisa de um carro. Imagina você... Teve projetos anteriores, antes da gente ter entrado nesse projeto, que o para-brisa estava sendo trincado na montagem.
Nossa. Você vê o quanto que é importante absorver a variação do chassi do carro. Entender como funciona. Porque a variação de montagem do chassi, ela é alta. Ela chega em torno de 2 milímetros. 2 milímetros é coisa demais dentro de uma montagem. Então, imagina você dentro de uma fábrica, tá cuspindo o carro lá. Aí vem e coloca o para-brisa. Cola lá. Tufo. Daqui a 2 minutos, trincando. Aí passa outro, trinca. Olha o prejuízo que é. E você tá falando de uma estrutura, de um carro inteiro. Imagina, é muita grana, velho. É assim, prejuízo de milhões. Então, mas são informações que são simples. Em algumas seções, no carro ali, na região do vidro, você consegue fazer a variação dela, você consegue calcular, você consegue absorver. Sim. Então, são informações que são super valiosas, que você só aprende na prática. Na imersão. E a gente está trazendo aqui, dentro da Doortech Academy, dentro das nossas lives, são informações que querem ajudar a todo mundo, todas as pessoas que querem trabalhar com projeto de produto, independente. E não precisa estar formado, não precisa. A gente prova isso aqui dentro, que é possível. Qualquer pessoa, se estiver estudando, se estiver dentro de um ambiente imerso, como o ambiente da Doortech, você consegue evoluir como projetista. Dicas preciosas. Por exemplo, o logo dessa marca aí, desse controle. Então, você poderia, que está iniciante, a gente passar o desafio de um controle, por exemplo, e você fazer, né, se já tiver contato, né, obviamente com o CAD, você fazer, ou já for, né, já tiver com a gente também, já assistir nossas lives, enfim. E aí, você está lá na empresa e aí o seu supervisor fala, nossa, ou então você manda pro fabricante, o fabricante pergunta, nossa, mas onde é que eu vou colocar logo? Eu preciso de uma região não tão curva, mas também não com que tem uma diferença de como é que fala? Altura? Textura? De textura no controle. Então, eu preciso colocar nessa textura, eu não preciso de ser tão curva, eu preciso que seja um pouquinho mais plana. E aí, onde é que eu vou colocar aí? Desse jeito como você modelou, não serve pra mim. Então, quando a gente passa essa dica pra você antes, você já chega com uma proposta pronta e o mais assertivo possível. E quando você junta as duas ferramentas, CAD e CAE, você tá no caminho perfeito, né? Você tá o projetista de produto. É bom demais, então a gente tá aqui hoje, tá? Vamos finalizar. Exatamente. Muito bom esse bate-papo. A gente se vê aí nas próximas lives. A gente se vê lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.